Ânimos e ânima, uma introdução à psicologia analítica sobre os arquétipos do masculino e feminino inconscientes, de Emma Young. A gente vai continuar, eu estava na página 20, ok? Muitas vezes, entretanto, um estado de projeção perfeito e feliz não dura muito, sobretudo quando se tem uma relação próxima com a pessoa em questão. Nesse caso, é frequente que em pouco tempo a incongruência entre a imagem e seu portador se torne visível. Um arquétipo, tal como é o ânimos, nunca coincide com uma pessoa individual, tanto menos quanto mais individual for a pessoa. Na verdade, a individualidade é o contrário do arquétipo, pois o individual é exatamente aquilo que de alguma forma não é típico e, sim, talvez a mistura única e original de traços típicos. Quando essa diferença entre a imagem e seu portador se instaura, nós, muito confusos e decepcionados, nos damos conta de que o homem que parecia incorporar a imagem do ânimos de forma alguma lhe corresponde, comportando-se constantemente de maneira muito diferente da que julgaríamos conveniente. Talvez, a princípio, haja um esforço para enganar-se a si mesmo a esse respeito. E muitas vezes isso dá certo com relativa facilidade, graças a uma habilidade de adaptação que se deve a uma capacidade de diferenciação pouco apurada. Frequentemente também tenta-se com astúcia fazer do homem aquilo que ele deveria representar, não apenas por meio do exercício de pressão ou coação consciente. O que acontece muito, mais vezes, é que de maneira inconsciente levamos nosso parceiro a um comportamento arquetípico, isto é, um comportamento de ânimos, por meio do nosso próprio comportamento. O mesmo vale, naturalmente, para o homem. Também ele gostaria de ver na mulher a imagem que tem em si, e, através desse desejo, que atua como uma sugestão, pode levá-la a não viver a si mesma, fazendo-a tornar-se uma figura de ânima. Isso e a circunstância de que ânima e ânimos determinam um ao outro, isto é, que uma manifestação de ânima evoca o ânimos e vice-versa, com o que põe-se em andamento um círculo vicioso difícil de interromper. Forma-se uma das piores complicações do relacionamento entre homem e mulher. Mas quando se descobriu a incongruência entre pessoa e figura, já se está em meio ao conflito e não resta outra coisa a fazer, exceto efetuar a diferenciação entre a imagem interna e a pessoa externa. Com isso, chegamos ao problema do ânimos em seu sentido mais próprio, aquele dos componentes masculino e espirituais próprios. Parece-me que o comportamento em relação a estes, seu conhecimento, o conflito com eles, sua incorporação no todo da personalidade, formam o cerne deste que talvez seja o problema mais importante de muitas mulheres atuais. O fato de tratar-se de um complexo, de um órgão que pertence à individualidade que está destinado ao funcionamento, explica que o ânimos atrai a libido para si até atingir uma dimensão imponente, até tornar-se uma figura autônoma. É de se presumir que todos os órgãos ou complexos orgânicos têm uma tendência, uma possibilidade e uma disposição que visa seu funcionamento, e que quando uma quantidade insuficiente de libido flui para o órgão em questão, isso se manifesta, resultando em perturbações, ou seja, no surgimento de sintomas, consequentemente, dado uma figura de ânimos forte, uma assim chamada mania de ânimos, eu concluiria que a pessoa atingida dá muito pouca atenção àquilo que nela é masculino e espiritual, a estruturação do seu logos, e que ela ou não o educou e aplicou ou não o fez da maneira correta. Isso talvez pareça paradoxal, pois aparenta acontecer a partir do exterior, como se o feminino não fosse levado em conta de maneira suficiente, pois o comportamento dessas mulheres nos parece masculino demais,
sentindo-se falta da feminilidade. Mas a masculinidade de que aparentemente se é portador me parece mais um sinal de que algo masculino na mulher requer mais atenção por meio da aparição autocrática dessa masculinidade. O feminino primário é, de qualquer forma, dominado e reprimido, mas só pode retornar a seu lugar apropriado através de um desvio que passa pelo conflito com o masculino, o ânimos. Ao que tudo indica, não basta agir intelectualmente de maneira prática e masculina, como se pode ver em muitas mulheres que, por exemplo, completam um curso superior, exercem uma profissão intelectual masculina e que ainda assim não chegaram a bom termo com seu ânimos. Uma tal educação e maneira de viver masculinas podem muito bem dar certo com base numa identificação com ânimos, com o que o feminino é entretanto afastado. O que se pretende, propriamente, é a espiritualidade feminina. O logos da mulher ordenado no ser e na vida da mulher, de tal forma que estabeleça uma ação conjunta harmônica e que uma das partes não seja relegada a uma vida nas sombras. Uma primeira etapa no caminho para isso significa, como foi dito, a retirada da projeção, em que esta é reconhecida como tal e desligada de seu objeto. Portanto, o primeiro ato de diferenciação, que parecendo tão simples, representa ainda assim um encargo pesado e muitas vezes uma renúncia dolorosa. Por meio dessa retirada da projeção, reconhecemos que não temos que lidar com algo que está fora de nós, mas com uma grandeza interior. E nos vemos diante da tarefa de aprender a conhecer a natureza e a atuação dessa grandeza, desse homem em nós, para depois podermos mais uma vez diferenciá-lo de nós mesmas. Quando não se faz isso, tornamo-nos iguais ao ânimos ou somos possuídas por ele, um estado que produz os efeitos mais funestos. Pois quando o feminino é assim dominado pelo ânimos e forçado para o segundo plano, surgem facilmente depressões, insatisfação geral, perda da sensação de vida, sintomas compreensíveis para o fato de que uma metade da personalidade tem sua vida quase roubada pela usurpação do ânimos. Além disso, o ânimos coloca-se de maneira perturbadora entre nós e as outras pessoas e a vida em geral. É muito difícil reconhecer em nós mesmas essa mania, e isso é mais difícil quanto maior ela é. É, portanto, de grande utilidade observar como se age em relação às outras pessoas e, em consequência, examinar suas reações. Se elas possivelmente foram evocadas por uma identificação de ânimos inconsciente, essa orientação por outras pessoas constitui uma ajuda inestimável no cansativo processo de diferenciação e ordenação do ânimos que, com frequência, é superior às energias individuais. Acredito mesmo que, sem a relação com uma pessoa por quem se pode sempre orientar novamente, é quase impossível livrar-se do cerco demoníaco exercido pelo ânimos. O que acontece quando se está num estado de identidade com o ânimos é que nós pensamos, dizemos ou fazemos algo convencidos de que somos nós, quando na verdade é o ânimos que fala por meio de nós sem que tenhamos consciência dele. Muitas vezes é muito difícil até mesmo perceber que um pensamento ou opinião é ditado pelo ânimos e não algo de que estejamos convictos, pois ele dispõe de uma espécie de autoridade, poder de sugestão diretos, violentos. A autoridade ele retira de sua filiação ao espírito em geral, o poder de sugestão, no entanto, retirado da própria passividade de pensamento da mulher e da falta de crítica correspondente. Essas opiniões ou concepções mencionadas, apresentadas em geral com grande aplomb, são uma manifestação característica, sobretudo, do ânimos. Característica porque, correspondentemente ao princípio do logos, são concepções ou verdades de validade geral, que na verdade são corretas em si mesmas, mas que não correspondem ao caso dado, já que o individual e o especial de uma situação não são aí levados em conta. Essa espécie de julgamento pronto e válido para qualquer caso é utilizado com propriedade apenas na ciência, e nela, sobretudo na matemática, onde 2 e 2 sempre são 4. Ao contrário do que acontece na vida, pois nesta, ou o objeto do discurso ou seu tratamento é corrompido, ou ainda a própria pessoa emite um julgamento estabelecido sem levar em conta seus próprios sentimentos.
Esse tipo de pensamento sem sentido ocorre de qualquer forma também nos homens. Por exemplo, quando é idêntico à razão ou ao princípio do logos e não pensa ele mesmo, mas deixa que isso pense. É claro que tais homens são sobretudo apropriados para incorporar o ânimo de uma mulher. Não posso, entretanto, aprofundar-me neste ponto, já que aqui estou tratando exclusivamente dos fenômenos do ânimo feminino. Uma das expressões mais importantes do ânimo é, portanto, o julgamento. Ele se comporta com pensamentos em geral da mesma maneira que com julgamentos, ou seja, eles importunam a pessoa a partir de dentro, como algo pronto e, por assim dizer, irrefutável, ou quando se originam no exterior, eles são adotados porque, de alguma forma, parecem iluminadores ou atraentes. Mas, em geral, por outro lado, a mulher não se sente levada a adotar ou até mesmo a refletir sobre esses pensamentos, para poder compreendê-los. A capacidade de diferenciação pouco desenvolvida leva a que se acolha com o mesmo respeito e com a mesma admiração pensamentos válidos e outros sem valor algum, pois tudo que de alguma maneira lembra o espírito impõe-se e exerce sobre ela uma fascinação sinistra. Daí o sucesso de muitos charlatães que, com uma espécie de pseudo-espírito, obtêm resultados surpreendentes. Por outro lado, no entanto, a capacidade de diferenciação deficiente tem também seu lado bom. Ele deixa a mulher sem preconceitos, de forma que ela muitas vezes sabe descobrir e apreciar valores espirituais mais rapidamente que o homem, cuja crítica desenvolvida o torna desconfiado e preconceituoso, precisando, portanto, de mais tempo até reconhecer um valor que pessoas menos preconceituosas já tinham reconhecido como tal havia muito tempo. O pensamento próprio da mulher, eu me refiro aqui à mulher em geral, sabendo que existem muitas mulheres que há muito ultrapassam esse estágio, tendo já desenvolvido de maneira extensa tanto o seu pensamento quanto o seu ser espiritual, é preponderantemente prático e aplicado aqui aquilo que se chama uma compreensão humana saudável, em geral dirigida ao que está próximo e ao pessoal. Até aí ele está funcionando de modo adequado no lugar que lhe cabe, não pertencendo propriamente àquilo que entendemos ser o ânimos em seu senso estrito. Ele se torna tal somente quando a energia espiritual não é mais dirigida apenas ao domínio da vida cotidiana, procurando além disso um outro campo de ação. Em geral, pode-se dizer que o espiritual da mulher, tal como se apresenta, é um caráter pouco desenvolvido, infantil ou primitivo, curiosidade em vez de desejo de conhecimento, preconceito em lugar de julgamento, imaginação ou sonho em vez de pensamento, desejo em vez de vontade. Onde o homem trata de problemas, a mulher contenta-se com adivinhações. Onde ele alcança sabedoria e conhecimento, a mulher se satisfaz com crenças ou superstições, ou faz suposições. Trata-se de estágios elementares que podem ser comprovados no espírito infantil e também no espírito primitivo. É assim que a curiosidade se apresenta às crianças e às pessoas primitivas, bem como os papéis desempenhados pela crença e pela superstição. No Eda, há uma competição de enigmas entre o errante Odin e seu anfitrião, lembrando um tempo em que o espírito humano se exercitava com enigmas, como o feminino faz hoje de forma preponderante. Temos também relatos semelhantes do mundo medieval e clássico. Eu me lembro do enigma da esfinge ou do de Édipo, nas sutilezas dos sofistas e escolásticos. O pensamento ilusório corresponde da mesma forma a um determinado estágio de desenvolvimento espiritual. Ele é encontrado em temas de contos de fadas e aí frequentemente como algo já passado quando a história decorre na época em que se ter desejos ainda ajudava. O uso da magia quando se deseja algo a alguém também está na base dessa mesma representação. Em sua mitologia alemã, Grimm aponta a relação entre o desejo, representação e pensamento. Abre aspas. Um antigo nome nórdico de Wotan parece ser Oski, ou desejo. As valquírias também são chamadas de donzelas do desejo. Odin, errante, deus do vento, senhor do exército, dos espíritos e descobridor das runas,
É um espírito Deus típico, embora uma figura primitiva, ainda rústica, fecha aspas. Como tal, ele é senhor do desejo, isto é, não apenas doador de tudo o que é bom e perfeito, que está compreendido no desejo, podendo também provocar, criar através do desejo. Green interpreta o desejo é a energia que mede, molda, dá, cria, forma e forma a energia imaginativa, pensante e, portanto, também imaginação, ideia, imagem, forma. E em outro lugar ele diz, abre aspas, significativamente, o desejo em sânscrito chama-se Manorata, roda do desejo, do sentido, quer dizer, roda do sentido. O desejo movimenta a roda do pensamento. Fecha aspas. Um tal Deus do espírito e do vento é então comparável ao ânimos feminino em seu aspecto sobrenatural, divino. Nós também o encontramos com forma semelhante em sonhos e fantasias. E esse caráter de desejo é próprio do pensamento feminino, quando se tem presente que a energia representativa não representa pouco para as pessoas, já que sempre que se quer, pode-se criar uma imagem espiritual de alguma coisa. A realidade, ainda que material, não deve ser negada. Então se compreende como é que imaginação, pensamento, desejo e criação foram equiparados. Sobretudo no estado relativamente inconsciente, onde as realidades externa e interna não estão separadas de forma nítida, transbordando uma na outra. É muito possível que uma realidade espiritual, isto é, algo imaginado ou em pensamento, seja considerado de maneira direta como real e concreto. Entre os primitivos também se encontra essa equiparação entre realidade externa, concreta, e realidade espiritual inferior. Em seus escritos, Levi Bru dá vários exemplos disso. Falar mais a respeito aqui nos levaria, entretanto, longe demais. A mesma manifestação encontra-se também de maneira muito clara na postura espiritual feminina. Fica-se surpreso ao se descobrir, quando se observa mais atentamente, com que frequência nos passa pela cabeça que algo se comporta assim, assado, ou que alguém interessado em nós faz isso ou aquilo, fez ou vai fazer, e sem mesmo pensar a respeito, confrontando a ideia com a realidade. Já estamos convencidas de que é assim, ou pelo menos estamos inclinadas a aceitar a pura imaginação como verdadeira e adotar a realidade correspondente. Outras criações da fantasia também são facilmente consideradas verdadeiras e podem, às vezes, até mesmo aparecer em forma concreta. Uma das atividades do ânimos mais difíceis de identificar ocorre nesse terreno, nomeadamente o estabelecimento de uma imagem do desejo de si mesmo. O ânimo sabe muito bem como desenvolver uma imagem e torná-la crível, de forma que mostre-se aquilo que se gostaria de ser, como, por exemplo, a amante ideal, a comovente criança indefesa, a servidora abnegada, a extraordinariamente original, a que na verdade nasceu para algo melhor, etc. Sem dúvida, essa atividade lhe confere poder sobre a pessoa até o ponto em que se seja forçado ou se decida de maneira espontânea sacrificar a imagem representada e ver-se como realmente se é. A atividade espiritual feminina também se manifesta com muita frequência em cismas orientadas em geral retrospectivamente, que a própria pessoa ou outras deveria ter feito tudo de maneira diferente, como ou relações causais são construídas como se fosse uma obrigação. Gostamos de chamar a isso de pensar, mas é claro que se trata de uma forma de atividade espiritual notavelmente próxima e improdutiva que, na verdade, leva somente à automortificação. Também aqui está mais uma vez caracterizada a deficiência no que se refere à diferenciação entre a realidade e aquilo que é apenas pensado ou imaginado. Poder-se-ia dizer também que o pensamento feminino, até onde não atua de forma prática, como compreensão humana saudável, não é um pensamento propriamente dito, e sim mais sonho, imaginação, desejo e receio. Através da diferenciação espiritual primitiva entre imaginação e realidade, pode-se então esclarecer também, em parte, o poder
e a autoridade do fenômeno do ânimos, porque na verdade o espiritual, isto é, aquilo que é representado, possui ao mesmo tempo um caráter de realidade imediato, e por isso também o que o ânimos diz parece ser imediatamente verdadeiro. Com isso chegamos à magia da palavra. Da mesma forma que algo imaginado, um pensamento, a palavra também age como realidade para o espírito não diferenciado. Nosso mito bíblico da criação, por exemplo, no qual o mundo surge quando o Criador pronuncia a palavra, é um documento desse tipo. O ânimos, portanto, também tem um poder mágico da palavra, e assim os homens que atuam pela palavra podem, no bem, no bom ou no mau sentido, exercer grande poder sobre a mulher. Estaria eu falando demais quando dou a entender que a magia da palavra, a arte da conversa, é o que mais infalivelmente prende a mulher ao homem, seduzindo-a? De qualquer forma, não é somente a mulher que está sujeita à magia da palavra, mas trata-se de um fenômeno de ocorrência geral. As runas sagradas da antiguidade, os mantras, fórmulas de oração e de magia de todos os tipos, chegando até as expressões técnicas e tópicas de nosso tempo, todos eles atestam o poder mágico do espírito tornado palavra. Mas, em geral, é mais provável que a mulher se submeta a esse efeito mágico que um homem de nível correspondente. Este tem, por natureza, um impulso de compreender as coisas com as quais lida. Como exemplo disso, os meninos pequenos adoram desmontar seus brinquedos para saber qual sua aparência por dentro ou descobrir como funciona. Esse impulso é muito menos pronunciado na mulher. Ela pode, por exemplo, manejar muito bem instrumentos ou máquinas, sem que lhe ocorra querer estudar ou compreender sua construção. Por isso também uma palavra que lhe soe significativa pode se impor sem que ela, na verdade, entenda exatamente o seu sentido, enquanto o homem busca antes o significado. Apresentar-se não é como forma, mas como palavra. Logo, significa, afinal, palavra. É uma forma de manifestação característica, sobretudo, do ânimos, isto é, como uma voz que comenta ou compartilha da repreensão ao comportamento, seja qual for a situação em que se encontre. Muitas vezes é apenas sob essa forma que o ânimos é percebido pela primeira vez como algo diferente do eu, muito antes que tenha se cristalizado em uma configuração pessoal. Até onde pude observar, essa voz manifesta-se principalmente em duas tonalidades: uma avaliação crítica, em geral negativa, de qualquer emoção, numa pessoa minuciosa de todos os motivos e intenções que, sem dúvida, sempre provoca sentimento de inferioridade e costuma sufocar cada iniciativa, cada desejo, ainda em germe. Como variação, até agora, fizeram-se elogios exagerados e o resultado desse julgamento extremo é que se oscila entre a consciência de total nulidade e um elevado sentimento de valor e de si mesmo. A segunda tonalidade movimenta-se mais ou menos exclusivamente no estabelecimento de mandamentos e proibições ou em ditar concepções em geral válidas. Parece que aqui são expressos dois lados importantes da função do logos. Por um lado, a discriminação, o julgamento e o reconhecimento. Por outro lado, a abstração e o estabelecimento de leis gerais. Poder-se-ia dizer, talvez, que onde o primeiro tipo de funcionamento predomina a figura do ânimos, aparece como uma pessoa, enquanto ela, quando o segundo tipo predomina, surge como várias, uma espécie de conselho. Discriminação e julgamento correspondem mais a um indivíduo, enquanto o estabelecimento e abstração de leis, as quais têm por pressuposto a comparação e a concordância de muitos, é expresso de maneira conveniente por uma maioria. O que, entretanto, se refere com exatidão àquilo que é criativo no espírito é reconhecidamente algo muito raro na mulher. Há muitas mulheres que já desenvolveram bastante sua capacidade de pensamento e diferenciação, sua crítica, mas muito poucas são espiritualmente criativas, como o homem. Dizem as más línguas que a mulher possui tão pouco talento para invenção que se o homem não tivesse descoberto a colher, ela estaria mexendo a sopa até hoje com um pau. Perdi. O criativo na mulher expressa-se bastante mais na vida que em obras. Não apenas em sua função biológica como mãe, mas na configuração da vida como um todo. Seja em seu papel de companheira do homem, em sua atividade como educadora da criança, como dona de casa ou sob qualquer outra forma. A configuração de relações pertence preferencialmente à configuração da vida,
e esta é a área apropriada para a energia criativa feminina. Nos produtos do inconsciente, em sonhos, fantasias ou simplesmente em pensamentos que se nos apresentam, encontramos também, no entanto, o momento do espiritual criativo. Isto é, esses produtos com frequência contêm ideias, verdades da natureza pura e absolutamente objetiva e impessoal. A transmissão de tais conhecimentos e conteúdos é muito apropriadamente a função do ânimo superior. Encontra-se com frequência em sonhos, sobretudo de mulheres que têm um pensamento mal desenvolvido ou uma educação pobre. Símbolos científicos abstratos que praticamente não podem mais ser entendidos como pessoais, representando diagnósticos ou ideias objetivas que são mais surpreendentes para a própria mulher que o sonho que para qualquer outra pessoa. Assim, eu conheço uma mulher para quem o pensamento é a função inferior, mas em cujos sonhos o assunto mais frequente são questões de astronomia e física, e instrumentos técnicos de todo tipo. Uma outra mulher, de um tipo totalmente racional, desenhava como representação de conteúdos inconscientes apenas figuras estritamente geométricas, formas bastante semelhantes a cristais, como se pode encontrar em livros escolares de geometria ou de mineralogia. E ainda em outras, o ânimo transmite visões de mundo e de vida que fogem muito de seu pensamento consciente e cuja qualidade criativa não pode ser negada. Entretanto, na área em que a atividade criativa da mulher é mais ostensiva, naquela das relações humanas, o criativo é menos fruto do espírito no sentido de logos, sendo muito mais produto do sentimento, de par com a intuição ou a sensibilidade. Aqui, ao contrário, o ânimos pode ser diretamente perigoso, quando ele interfere como intelecto em lugar do sentimento nas relações e, dessa maneira, as dificulta ou impossibilita. Acontece com muita frequência que, em vez de apreender a situação ou o outro por meio do sentimento, encará-lo de maneira correspondente, se imagina algo sobre eles e é a essa fantasia que se tem de reagir de forma humana. Pode ser uma atitude muito correta, bem intencionada e sensata, mas que não funciona ou funciona da maneira errada, por ser apenas objetiva e factualmente correta, porque o parceiro ou a relação não requer naquele momento conhecimento ou objetividade, e sim intuição. É muito comum acontecer com o sentimento de estar agindo muito valorosamente, adotar-se uma dessas atitudes pragmáticas e, com isso, arruinar uma situação por completo. A incapacidade de se compreender que conhecimento, razão e pragmatismo não têm sentido em determinados lugares costuma ser surpreendente. Eu só posso explicar isso pelo fato de que se está acostumado a encarar o gênero masculino em si mesmo como algo de maior valor, superior ao feminino, de tal forma que se acredita que uma postura masculino-pragmática seria, em qualquer caso, melhor que uma feminina pessoal. Isso diz respeito especialmente às mulheres que já alcançaram uma determinada conscientização e valorização daquilo que é lógico-racional.